Olá, tudo bem? Joinha? Mais uma vez aqui, Daiane Cardoso, expert da construção, para falar para você sobre tudo na área de serviços, prestação de serviços, marido de aluguel, faz tudo, o cara que resolve o dia a dia aí na construção civil, ok? Vamos lá! Eu queria falar com você hoje que às vezes tem alguma reticência com relação a empreender. Eu sei que às vezes é um tabu para alguns de vocês, né? Geralmente o pessoal vem de CLT e começa a empreender na área de marido de aluguel, e às vezes ele vem aí de um tempo onde ele tem muito aquela aceitação de cumprimento de ordem, né? De cumprimento de tarefas. E aí quando você vai empreender, o mundo é um pouco diferente. Geralmente a visão de mundo que o empreendedor tem com relação ao funcionário é um pouco diferente em relação a isso. Por quê? Porque geralmente o funcionário, a pessoa que trabalha como CLT ou tem algum posto de trabalho fixo, ele geralmente cumpre tarefas sob o comando de uma outra pessoa, certo? Ele sempre termina e questiona: o que mais que eu faço? Ou então ele já foi determinado para ele o que seria feito diariamente e ele vai executar passo a passo todas aquelas funções para que ele foi designado. Em contrapartida, a pessoa que empreende, que está lá na ponta onde vai começar um negócio, ele é a pessoa que está sempre pensando em soluções para cada problema que existe, certo? Estou começando com o marido de aluguel, está faltando cliente, o que eu preciso fazer para que eu venha a ter mais clientes? Estou com excesso de cliente, excesso de serviço. O que eu preciso fazer para dar conta de atender todos esses meus clientes? Geralmente, um está buscando sempre soluções e o outro está esperando sempre uma ordem chegar. E quando ela não chega, ele acha que está tudo certo, que ele está cumprindo o horário dele. Isso é basicamente o que acontece com relação às duas personas, as duas personalidades, tá bom? Entre o empreendedor e o assalariado ou CLT. Então você precisa entender essas duas diferenças, você entender de que lado você está, o que você quer continuar a estar, né? Não tem problema nenhum entre as duas partes. Existem muitos trabalhos muito bons, e tanto para quem é funcionário quanto para quem é o marido de aluguel ou prestador de serviço. Só que um dos diferenciais entre as duas partes é que um pode desfrutar de uma variação muito maior de ganho, enquanto que o outro, mesmo variando o excesso daquilo que faz, ou a carga horária, a variação de salário ou de renda é muito menor. É basicamente isso, certo? Então, assim, lembra que quando você vai empreender, você tem uma escalabilidade de renda muito maior e muito mais variável do que quando você trabalha para alguém ou, né, ter um posto de trabalho fixo, CLT. É isso basicamente que você tem que entender para você ter clareza com relação ao que você quer ou ao que você gostaria. Às vezes a gente está num lugar hoje e quer estar em outro. Então a gente se prepara para chegar nesse outro. Simples assim, não é verdade? Então, assim, entender isso com clareza vai fazer toda a diferença para você se dedicar, né? Aprender mais sobre aquilo que você almeja ser, para que você entenda que você simplesmente foi condicionado àquela condição que você está hoje. E se você mudar de mentalidade com relação a isso, estudar, absorver conhecimento com relação aonde você quer chegar, você também pode chegar lá, tá? Às vezes você vai pensar assim, que não gosta de mandar, que não gosta de ser patrão, que não gosta de empreender porque é muito difícil, sem nem ter tentado nada. E às vezes nem saber o que significa isso. Tá? Eu tô aqui hoje para explicar, para te dar um pouco de clareza com relação a isso. Se você quer empreender, se você quer, né, mudar de nível, eu vou te dizer mais, de nível social, tá? Porque quando você empreende, a escalabilidade que você tem na vida é muito maior do que quando você não empreende, tá? Vou te falar isso que eu dou um exemplo na minha vida. Eu, há um tempo atrás, eu morei fora, não sei se você sabe essa história, mas eu morei fora. E na época eu trabalhava com uma pessoa e no determinado momento que eu trabalhei com essa pessoa, houve um tempo de crise lá e eu fui demitido.
E tinha um amigo meu que fazia os mesmos serviços que eu, ele continuou com a pessoa. Mas eu não, eu fui demitido. E na época até ficou devendo um grande valor significativo para mim, e não me pagou. E devido a ter acontecido isso, eu decidi que eu não trabalharia mais para outras pessoas. Por quê? Porque geralmente quando a gente trabalha para alguém, a gente pensa assim, eu vou estar arriscando pouco, vou estar ganhando menos, mas é certeza. Na minha cabeça, naquela época, funcionava assim. E aconteceu que mesmo arriscando pouco, eu acabei nem ganhando, entendeu? Mesmo arriscando pouco, eu acabei não ganhando. E isso me fez parar algumas semanas e refletir na minha vida se o que eu estava fazendo era o certo mesmo ou se eu estava entrando numa furada. Então, a partir daí eu decidi que eu seria o dono do meu destino. Como assim, Dayana? Quando você empreende, você é o dono do seu destino. Você é aquele cara que decide que você vai acordar a hora que você vai acordar. Se o que você vai fazer vai trazer resultado, e se não trouxer, você vai mudar para vir a trazer resultado. Entendeu? Então, assim, você não é aquele cara que pega coisas não palpáveis. Tudo é palpável, depende do seu ponto de vista. Então, se você não entende dessa forma, você precisa mudar o seu ponto de vista. Certo? Então, vamos lá. Continuando a história, eu mudei de história nesse momento, certo? Eu entendi que, mesmo arriscando pouco, eu estava ganhando pouco, então eu decidi empreender. E eu comecei com praticamente zero, tá? Eu comecei a criar publicações e anúncios oferecendo um serviço que eu já prestava para outra pessoa, que eu era funcionário. E isso começou a surgir grande efeito. Começou a ter muito serviço, muita demanda. Saía de um trabalho, tinha outro. Eu me lembro bem que no espaço de um ano, eu comecei sozinho e a gente já tinha 20 funcionários em um ano. Então, olha só o salto, a guinada que deu na minha vida. O meu amigo continuou no mesmo posto, sendo funcionário daquela empresa. E com o tempo, ele vinha prestar serviço na minha empresa, para me ajudar, com o excesso de demanda que eu tinha. Olha só, tô te contando isso, gente, não é para falar que eu sou melhor, que eu tenho muitos resultados, não é isso, tá? É para você entender que quando você empreende, você consegue escalar muito mais do que a pessoa que julga, né? Julga ter mais segurança tendo um serviço CLT, tá? Para que você entenda que as oportunidades para uma pessoa que empreende, é claro, para quem se dedica, né? Para quem melhora a cada dia, para quem tá ali com afinco naquilo que decidiu fazer, essa pessoa, a chance dela se escalar na vida em termos financeiros, pessoais, intelectualmente, em vários aspectos, não é um só, vai ser muito maior sem sombra de dúvida. Então, você tem que entender que algumas situações que você trabalha por muitos anos e você continua sempre na mesma, e você vai ficar estagnado se você não tomar uma atitude, uma decisão, tá? É você avaliar um ano de trabalho, aonde eu cheguei. É isso que eu quero pra mim? Se a resposta for sim, tá tudo certo, tudo ok. Você não precisa nem continuar o vídeo. Mas se a resposta for não, você continua o vídeo pra gente poder te mostrar que faz toda a diferença, tá bom? Porque assim, se você é aquele cara que gosta e tem um bom resultado naquilo que você faz e gosta de ser bom naquilo que você faz, a sua hora está sendo mal paga. Me desculpa a sinceridade, mas sua hora está sendo mal paga. Então, se você se dedica a uma profissão de autônomo, que você começa como autônomo, sozinho, com a possibilidade de você aumentar ou não, aí vai depender de você. Por quê? Porque os dois pontos vai ter pontos positivos e pontos negativos. Se você trabalha sozinho, você vai ter aquela vantagem de não ter gente para tomar conta, de ficar mais tranquilo com tudo que você ganha é seu. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Você não gera despesa se você trabalha ou não, né? Vai ser um custo fixo só seu. Mas é sempre importante a gente pensar lá longe, tá? Por quê? Porque não é só vantagem. Por exemplo, se você precisa viajar, você precisa de alguém para te substituir. E se você não treina ninguém, o seu negócio para. E se o seu negócio para, a demanda não para. Os seus clientes vão pro concorrente. Então é sempre importante você ter a cabeça aberta para entender que você vai precisar de treinar alguém. Que seja para te ajudar no seu dia a dia, quiçá para você tirar férias, para quando você ficar doente, porque né, a gente não é robô,
A gente fica doente, eu fico doente e eu sei que você também fica. Então, é importante que você entenda que você vai precisar dessa pessoa para esse momento. E aí, você treina a pessoa. E até um momento interessante para você fazer um projeto piloto de treinamento seu, para quem for trabalhar com você, para você entender as suas capacidades de ensinar. A gente precisa descobrir essas coisas da gente mesmo. E a gente se apaixona por esse tipo de coisa. Isso é importante que você saiba, que você descubra sozinho, você mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Feito isso, você vai perceber que você consegue ter muito mais escalabilidade. O que você fazia, às vezes sozinho, você consegue às vezes fazer 3 vezes mais com uma pessoa te ajudando. Por quê? Porque fica mais rápido. Quanto mais pessoas você tem te ajudando, mais escalável você consegue ser. E isso é quase que mágico. E você vai ver que quanto mais você treina essas pessoas, melhores elas ficam e melhor você também fica em ensinar. E isso vai mudando a regra do jogo. Você vai percebendo que com alguém te ajudando no seu escritório, no seu futuro escritório, com você gerindo e com as pessoas executando, a sua margem começa a ficar muito mais ampla e ter muito mais capacidade. Por exemplo, se você decide trabalhar sozinho, fica difícil você pegar um serviço muito grande. E eu vou te falar, vai surgir oportunidade. Pessoas, depois que você começa a fazer vários atendimentos, as pessoas começam a questionar. Mas vamos lá, você toparia pegar o meu serviço aqui para sentar o piso da minha casa toda? Você faz só esse serviço mesmo ou você faz outras coisas? Você tem interesse em fazer uma pintura geral na minha casa? Quanto você faria? E aí, ou você vai se sentir tentado para poder enfrentar algo novo e crescer, ou você vai se acovardar e falar, não, eu não faço, eu prefiro, faço só isso mesmo, eu trabalho sozinho, para mim não dá, para outra pessoa, tá tranquilo. Entendeu? Assim, não tem problema nenhum em você dizer sim ou não, mas você tem que entender que a sua decisão ou ela vai te limitar ou ela vai te ampliar horizontes. E não vou te falar, não vou ser bem sincero, ó, não tem nada fácil. Não vai ser fácil crescer. Toda vez que a gente tenta crescer na vida, é doloroso, tá? Leva tempo, dá trabalho crescer. É difícil. Por quê? Porque é cômodo economizar energia. Ficar no sofá, no celular, sem fazer nada, procrastinando o tempo todo, isso é muito bom. E é duro crescer porque você tem que trabalhar, tem que passar horas lendo, estudando, entendendo, aprendendo habilidade nova, tem dificuldade com pessoas e comportamentos, melhorando o comportamento das pessoas, ajudando elas a crescer, resolvendo muitos problemas que ninguém quer resolver. Então é duro, mas é aquele duro que no final vale a pena. Vai por mim, faz toda a diferença. Tudo que te capacita é doloroso, é difícil, mas o que seria das dificuldades se não tivesse as pessoas que as enfrentam, né? É preciso ter gente duro ou dura para enfrentar as durezas da vida, tá bom? E vamos lá. E qual que é a qualidade que tem em contratar mão de obra externa? As vantagens maiores quando você contrata gente e tem uma carteira maior de profissionais qualificados é que você pode ampliar seus horizontes. Você pode atender vários clientes ao mesmo tempo. Você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso eu estou falando você como empresa, tá bom? Para que você entenda. Você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você pode aproveitar todas as demandas que chegam no seu escritório, no seu dia a dia, sem recusar nenhuma delas. E tudo que você fechar, você já coloca em execução. E aquilo é o seu caixa funcionando o tempo todo. Certo? Então, assim, quer crescer? Começa devagar. Contrata uma secretária para você, trabalha o dia a dia dela. Se você está sem recurso ou não quer começar assim, se tiver sua esposa, se tiver algum amigo para começar com você, ou uma amiga, começa para você fazer um horário, uma carga horária mais curta, do meio período, para você ver como é que é o resultado, como é que isso vai funcionar. Se você vê que está dando muito resultado, cara, efetiva. É importante a gente ter esse plano piloto, fazer um plano piloto parcial, ver ele funcionar, porque quando você vê o resultado, você perde o medo e a partir daí você pode investir tanto em tempo quanto de forma financeira para ver melhorias no seu negócio. E se você às vezes não tem isso, você não consegue ter a métrica do investimento. Tá? Se você não faz isso, você fica estagnado naquele lugar e você acaba não saindo dali e acaba não
não florescendo como poderia, não crescendo como poderia, entendeu? Então, a minha dica é: enfrente os desafios, não tenha medo dos desafios, tá? É importante que você seja fisgado pela semente do empreendedorismo, onde você tem uma visão de negócio para começar a expandir, tá? Que você consiga ver as coisas mais além do que aquilo que você veja no dia a dia. É assim que você cresce, tá? Você precisa de entender que a cada orçamento que você faz, você cresce, a sua empresa cresce e todo mundo ganha com essa oportunidade, tá? Vão surgir muitas oportunidades que eu nem citei aqui. Por quê? Porque cada negócio é específico dele mesmo. E assim, você vai ter contato com um tipo de gente diferente. Isso vai melhorar você, não só profissionalmente, mas também como ser humano. É certo que você vai encontrar pessoas desagradáveis também. Por quê? Porque faz parte. Tá? A gente não encontra só coisa boa. Mas é certo também que você também vai aprender com isso. Então, você precisa escolher entre apenas administrar as pessoas ou fazer parte do time. Tá? Porque não dá para ficar com todas as funções, né? Então, assim, comece pequeno, mas pense grande. Olhe lá na frente, veja tudo que você está fazendo e veja aonde você quer chegar. Calcule uma métrica para cada semestre, uma métrica para cada ano. Trace ela. E depois que você traçar ela, o que você faz? Faz o seu melhor para chegar nela. Quando você chegar lá no tempo, e aí você vai analisar se você chegou ou não, você vai se questionar por que eu cheguei e o porquê que eu não cheguei. E você vai analisar, lembra lá a gente fez um vídeo falando sobre o uso de software para poder fazer os orçamentos. É importante que você, com o software, você vai conseguir ver lá tudo que aconteceu, né? Quem fechou mais, quem não fechou nada. E aí você vai se questionar o porquê que isso aconteceu, né? Tem umas técnicas muito legais de você conseguir tirar isso do cliente para você saber o que realmente aconteceu, para entender. E depois que você entende, você consegue melhorar. Tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui para te falar que você é o cara que pode ser o melhor em tudo que você faz. Você pode ter resultado empreendendo. Você pode ter resultado empreendendo trabalhando sozinho, ou você pode ter resultado trabalhando em equipe. Isso depende única e exclusivamente de você mesmo. Tá? Depende da vontade que você tem para fazer isso acontecer e depende do tempo que você quer destinar a isso. Lembra sempre disso. Desde que tudo que você faça seja com atenção, cuidado e com carinho, cara, vai dar tudo certo. Se dedica, seja o melhor que você pode, segue o passo a passo à risca, nada de esqueminha, nada de tentar ser o esperto, porque no final das contas, quem tenta ser esperto é o bobo. E quem é o bobo é que é esperto, tá? Não existe essa de querer ser malandro para as coisas acontecer. Eu acho que o cara correto faz a diferença e as pessoas te lembram por isso, tá? Quando alguma coisa der errado, seja o primeiro a notificar que deu errado e que você está pronto para resolver o que deu errado. Tá? Não tenta ver se passa, se vai dar para esquecer, se o cliente vai deixar te ligar. Não, liga você lá e fala: olha só, uma coisa não ficou legal e eu vou retornar lá, e você não tem custo nenhum por isso. E eu te peço desculpa por isso. As pessoas admiram isso, a gente precisa entender isso, certo? O que eu te falo é que a única coisa que você não pode fazer hoje é ficar parado na função que você tá? Se você trabalha no regime CLT, como auxiliar, ajudante, em alguma área inicial, a minha dica é: empreenda, aprenda sobre empreendedorismo, comece alguma coisa nova que seja para você se tornar aí um expert, um marido de aluguel, que consiga ter um faturamento interessante, que consiga fazer toda a diferença na sua vida profissional e pessoal e que você venha a ter resultados, tá? Não vai ser fácil, mas é possível. Eu já vi algumas pessoas conseguindo isso. Eu mesmo sou um exemplo próprio disso. Eu agradeço muito por ter sido mandado embora naquela época em que meu amigo não foi. Inicialmente eu fiquei chateado de ter sido mandado embora, mas depois eu percebi que foi o melhor que aconteceu. Tá bom? Você não precisa ser mandado embora para isso. Você
você tem a oportunidade de fazer isso sem ter que ser mandado embora. Você pode fazer num período mais curto. Você pode ensaiar o passo a passo. E à medida que você vai desenvolvendo, você pode fazer isso acontecer. Então, fica de olho nas nossas dicas aqui no canal. Se inscreve, tá? Fica de olho em tudo que está acontecendo. E em breve a gente vai ter uma solução muito legal para você que quer mudar de vida, quer trabalhar no ramo de profissão, na profissão como marido de aluguel, como expert em manutenção e reparos nessa área, tranquilo? Forte abraço para você, tudo de bom. Valeu pela atenção, pelo tempo gasto aqui comigo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!